A paz, amados! Deus vos abençoe poderosamente. Nosso coração se prepara para mais essa partilha, onde eu terei a honra de falar sobre a intervenção do alto, como o Espírito Santo nos ajuda, como ele vem intervindo em nosso favor. E também terei a honra de vivenciar essa experiência que é o céu tocar o nosso coração. Essas lives do meio-dia, elas fazem tanta diferença na minha vida, porque é uma linha muito inusitada, vou falar assim, vou usar essa palavra, e eu consigo perceber a decisão de muitas pessoas em uma mudança de vida, uma mudança de postura, os comportamentos alinhados. Não adianta nada a gente falar bonito, não adianta nada a gente ler a palavra, frequentar tudo o que é possível dentro da igreja, se isso não trouxer um impacto direto no nosso coração, nas nossas ações, se isso não fizer com que a gente pense diferente, com que a gente tome atitudes e assuma a responsabilidade da nossa vida. Muitas vezes nós queremos deixar a responsabilidade da nossa vida para Deus, e não é assim. Aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer. A gente precisa chamar no peito e fazer. Então, prepare o seu coração para mais essa partilha. Quero falar sobre algo que, assim, ontem uma pessoa me perguntou se eu teria algum psicólogo, se eu teria alguém para indicar. Olha, gente, eu vou falar da minha experiência própria. Não tem nada a ver com o tema, mas eu resolvi falar aqui no início, daí a gente dá sequência na live. Eu, Alessandra, não faço mais indicações, tá? A não ser que seja uma coisa assim muito de Deus, porque eu fiz acreditando assim que era a melhor opção e vi que eu consegui ajudar aquela pessoa naquele momento, mas no meio do processo, com tantas pessoas com a agenda de um ano cheia e o outro ano também, essa pessoa mudou completamente a rota de tudo. E eu fiquei com uma cara deste tamanho pela indicação que eu tinha feito. Então, assim, é muito sério, né? É muito sério. Eu tenho alunas da escola Leoas que são psicólogas, que eu amo muito, confio nelas. Eu tenho outros profissionais, mas eu fiquei receosa. Muito receosa. Muito. Não é pelo fato de que foi sim a minha indicação que encheu a agenda dessa pessoa. A agenda de 1 ano e meio foi a minha indicação. O tanto que as pessoas confiam naquilo que eu falo. E eu me senti assim, assustada com tudo. Então, assim, não me peçam essa indicação, tá? Para eu achar um terapeuta para mim, eu tive que rezar e pensar, né, muito. Assim, quando é pra você, você assume as consequências. Quando você faz indicações, é muito sério. Então, por esse motivo, eu tô quietinha, tô na minha. Pode ser que em algum momento eu venha aqui apresentar algumas pessoas, mas nesse exato momento eu não me sinto segura para indicar ninguém. É uma coisa da Alessandra, tá bom? Da Alessandra. Isso vai passar. Isso vai passar. Isso vai passar, tá? Então vamos lá, vamos começar esse momento de partilha tão poderoso que se chama intervenção que liberta. É quando nós entendemos que a intervenção de Deus, ela vem sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e o quanto isso pode impactar não só o nosso presente, mas impactar o nosso futuro. O nosso futuro. Isso é que nós precisamos trazer no nosso coração uma convicção. Existem 2 realidades de intervenção de Deus, que eu sou apaixonada por essas realidades. A intervenção de Deus, ela pode acontecer da seguinte forma: ele intervindo para que algo aconteça, ou ele intervindo para que algo não aconteça. Lembrando que existem situações, tá? Que
Nós é que provocamos muitas coisas, mas eu quero falar dessa intervenção. E essa intervenção que o Espírito Santo me ajudou a crer, a confiar cegamente. O Espírito Santo, nos momentos de angústia no meu coração, nos momentos de secura, de sequidão, nos momentos de tristeza, ele sempre soprava dentro de mim: haverá intervenção do céu, haverá intervenção do céu. Em momentos em que eu liberei palavras que depois eu me arrependia, né, porque eram palavras contra mim mesma, sempre vinha ao meu coração: haverá intervenção do céu, haverá intervenção. Então você creia. E é nessa certeza que eu venho partilhar com vocês nessa semana, a semana que eu tirei para falar sobre o Espírito Santo, sobre a realidade do Espírito, a terceira pessoa da Trindade, e que eu deixei um pouquinho de lado as lives que passam o nosso rostinho, né, no muro chapiscado, mas mesmo assim, ainda com toda a palavra que o próprio Deus vai ministrando ao meu coração, a gente é chacoalhado na nossa alma. Então hoje eu estou te encorajando a ter um pouco mais de fé. Eu estou te encorajando a ter um pouco mais de esperança. Haverá intervenção na sua alma. Antes de haver intervenção nas coisas que você tem orado, pedido ao Senhor, haverá intervenção do céu em você. E eu quero usar como pano de fundo a palavra que está em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão. Quando Paulo e Silas estavam na prisão. E essa prisão onde Paulo e Silas estavam era um subsolo, onde todos os dejetos, os excrementos humanos, né, fezes, urina de todos os presos caíam justamente no lugar onde eles estavam. E aí você pode pensar assim: meu Deus, será que eu daria conta de passar por isso? Eu já vou dizendo que muitos de nós não. A gente ia se sentir muito mal, a gente ia dizer assim: Deus me abandonou, por que eu estou passando por isso? É uma realidade muito, muito próxima do ser humano reclamar sem sequer avaliar as situações. E quando Paulo e Silas começam a adorar, algo extraordinário acontece. E quando esse algo extraordinário acontece, eu consigo ver, eu consigo, nas minhas visões de Alessandra, porque quando eu estou lendo um livro, eu começo a imaginar o cenário, e todas as vezes que eu leio essa passagem bíblica, tem uma cena que, assim, é digna dos filhos de Deus crerem nela. Claro que eu, Alessandra, imagino a cena que naquele momento em que eles estão presos, imagina ali o odor insuportável, porque eram os dejetos de todos os presos, e eles ali presos, os pés nas mãos, e eles começam a adorar. E o próprio Deus vai se levantando do seu trono, imagina isso. O próprio Deus vai se levantando do seu trono e começa a dar uma ordem ao Espírito Santo: vá e liberte-os. E todas as vezes que eu penso nesse aprisionamento de Paulo e Silas, eu começo a imaginar os aprisionamentos que eu mesma tenho, ou tive, ou terei. E ao mesmo tempo que isso me traz um pouco de ansiedade, de um pouco de ficar apreensiva, eu também começo a imaginar o próprio Deus se levantando do seu trono. Ah, gente, ele se levantando do seu trono, porque tudo isso que eu digo a você é uma alusão ao que eu li com você lá em Gênesis capítulo 1. Deus criou tudo. No início a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. E aí no versículo 3, o que diz o versículo 3 de Gênesis 1? E Deus disse: faça-se a luz, e o Espírito executou. A luz então foi feita. É a mesma coisa eu imaginando Paulo e Silas presos, e o próprio Deus observando, e o Espírito de Deus já preparado, porque na hora que o Pai deu a ordem, houve uma intervenção. Essa certeza que eu e você temos que ter no nosso coração. Uma certeza que não roubará de nós a esperança, que não roubará de nós a fé, que não roubará de nós a coragem de ir e fazer e prosseguir e ser. O Espírito Santo de Deus, ele é conosco.
nessa preparação para o Pentecostes. Eu fico imaginando quantas prisões nós temos e que nós precisamos que elas sejam quebradas. É necessário que essas cadeias no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida caiam por terra. E a partir disso, nós começaremos a ter uma visão mais ampla de uma realidade possível em Deus, uma realidade de paz, uma realidade de encorajamento. As armas que Paulo e Silas usaram para sair daquele lugar não foi murmuração, não foram armas físicas. Daí você começa a imaginar. Se você soubesse entrar no lugar da oração de uma forma madura, mais real, quantas libertações você já teria vivenciado, melhor, né? Português melhorzinho. Quantas libertações você já teria vivenciado, experimentado na pele, na mente, na alma. A necessidade de nós entrarmos em um lugar onde o nosso coração pertence a Deus é real. Nós precisamos entrar nesse lugar onde o nosso coração pertence a Deus. A Deus. Não é um coração que pertence às fatalidades, não é um coração que pertence às perdas, não é um coração que pertence ao desemprego, não é um coração que pertence às traições que sofremos, não é um coração que pertence às dores que chegam até nós, ao câncer que bate na porta de alguém que nós amamos ou até mesmo na nossa vida. É um lugar onde o nosso coração não pertence às circunstâncias. O nosso coração, ele pertence ao Deus que é poderoso, ao Deus que é grande, ao Deus que é fiel, ao Deus que nos encoraja, ao Deus que olha para nós ainda que a gente esteja no monturo de excrementos. Ele não tem nojo de enfiar a mão naquele monturo de excrementos para nos tirar de lá. Um lugar onde o nosso coração não é assaltado pelas dúvidas, pelas as inconstâncias. Um dia nós cremos, um dia nós não cremos. Um dia eu vou, outro dia eu não vou. Ai, meu Deus! Mas um coração que crê, um coração firme. É isso que nós necessitamos. Quando a gente entende isso, quanta coisa muda. E eu vou te dizer mais. Quantas coisas eu e você já fizemos, que a gente já se arrependeu horrores, que se nós pudéssemos voltar no passado, a gente não teria cometido. A gente não teria cometido. E aquilo se tornou uma prisão para nós. E hoje é o Senhor dizendo para mim e para você: há um lugar onde eu te visito. E as prisões do passado, dos erros que você cometeu, das coisas que você falou, se tornam tão pequenas diante do meu poder. Hoje a palavra é: o Senhor quer me encorajar e te encorajar. Te encorajar e me encorajar a conseguir prosseguir. É conseguir prosseguir. Porque às vezes a gente está parado, estagnado, com o olho arregalado, pensando: e agora, meu Deus, para onde como? E agora, socorro! E ele está dizendo assim para mim e para você: ei, acorda para a vida. Gente, o termo intervenção deriva de quê? Do verbo intervir. E intervir é alguém que em determinada situação exerce um tipo de influência. Exemplo, vou dar um exemplo aleatório. Suponhamos que você precisa de uma consulta num hospital X e nesse hospital, meu Deus, é muito burocrático. E enfim, independente se for SUS particular, aquele hospital não é para qualquer um. Só que você conhece uma pessoa que trabalha diretamente com o diretor daquele hospital. Porque essa pessoa é sua amiga íntima. Ou seu amigo íntimo. É a pessoa da intimidade.
E essa pessoa, ela chega para o diretor do hospital, com os pedidos do seu exame, com a sua realidade, e ela fala assim: doutor fulano de tal, olha, se ele ou ela não entrar aqui, pode chegar a vir a óbito. O doutor fulano de tal tem tamanho apreço por quem está falando com ele. Porque não é só o seu amigo ou sua amiga íntima. É alguém que ele tem apreço. É alguém que ele fala assim, é uma das minhas melhores ou melhor funcionário. Por causa do pedido dessa pessoa, você consegue a vaga. Então, quando a gente pensa assim, é que alguém está intervindo a seu favor, essa pessoa, ela está facilitando um caminho para você. E quando a intervenção do céu é muito mais amplo do que essa pessoa que interviu com o diretor do hospital em seu favor. Porque no caso da intervenção do céu, o diretor do hospital, o diretor do mundo, o Senhor de todas as coisas, é Ele que abre a boca e ordena o Espírito Santo que vá direto, vá lá, naquela vida, naquela história, e execute o que eu estou ordenando agora. Grava isso. Quando nós trazemos essa convicção para o nosso coração, gente, tudo é transformado. E eu tô nesse fogo todo porque eu tô preparado. Amanhã é a Masterclass. Eu tô no momento de oração. Hoje eu vou fazer, hoje ou amanhã, dependendo do horário que o padre me disser, a minha confissão. Porque a Masterclass de amanhã vai ser uma bênção. E eu já comendo mesmo, né? Comendo, me abastecendo daquilo que o próprio Deus está trazendo. Me veio hoje falar sobre a libertação que aconteceu na vida de Paulo e Silas. E eu desejo do fundo do meu coração que você arda agora na sua alma. E que tudo aquilo que faz você sucumbir, tudo aquilo que faz você desacreditar de você, não sou bom, não é pra mim, blá, 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 blá. Que tudo isso caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero te dar só uma dica. Eu anotei algo aqui muito especial, porque eu faço as minhas anotações. Muito acima do governo e do poder da terra, a palavra intervenção precisa ser considerada em uma esfera espiritual. Por que eu anotei isso? Porque eu já tinha pensado na questão da pessoa que interviu com o doutor fulano de tal. Então, houve uma intervenção, a pessoa interviu, ajudou na sua consulta. Mas muito mais do que você pensar nessa intervenção da terra, comece a crer numa intervenção espiritual, numa intervenção sobrenatural, porque o Espírito, ele aquece o nosso coração a crer cada vez mais que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso a Bíblia fala, todos os pecados te são perdoados, todos, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence acerca do juízo, da justiça e do pecado. É Ele que nos convence que Jesus Cristo morreu no alto do madeiro para nos salvar. Haverá intervenção. Alessandra, pode haver intervenção na minha vida profissional? Pode. Alessandra, pode haver intervenção na minha vida matrimonial? Pode. Pode haver intervenção na minha saúde? Pode. Eu não sei o desfecho final, mas eu sei que Deus põe a mão. É essa força que o Espírito Santo traz para mim e para você. Olha a força do impacto. Alessandra, haverá algo agora. É uma decisão importante para o resto da minha vida. Já para onde você está e diz ao Espírito: vem com teu fogo. Vem com teu fogo sobre essa realidade. E o meu coração já começa a descansar
descansar. Já começa a descansar. E no lugar do medo, de você liberar palavras de medo, palavras de derrota, palavras negativas, você faz o que Paulo e Silas nos ensinam com tamanha maestria. Adore ao Senhor. Deus, independente das circunstâncias, eu te adoro. Porque quando eu te adoro, o céu se move em minha direção. E eu não vou te adorar somente quando tudo der certo, porque existem momentos que tudo vai dar muito errado. Deus, existem momentos que tudo dará muito errado, mas muito errado mesmo. Mas mesmo assim, o sim e o não estão nos teus lábios e eu confio naquilo que tu tens para mim. Algumas pessoas perguntando, né, Ali, o que é blasfêmia contra o Espírito? Ele nos convence que Jesus Cristo foi levado ao alto do madeiro para nos salvar. E a partir da salvação que Jesus Cristo traz para a nossa vida, nós temos acesso direto ao céu. E quando eu nego isso, eu estou blasfemando contra o próprio Espírito. E quando eu blasfemo contra o próprio Espírito, não há perdão. Explicando em palavras bem simples assim, né? Para você compreender. Aí nós vamos, nesse exato momento, de dor, de angústia, de tristeza, ao invés de liberar aquilo que vai aprisionar, nós liberamos aquilo que liberta. A intervenção que liberta começa com a minha adoração. Eu te adoro. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizestes em mim. Olha que coisa mais linda. Mila, você está perguntando, e no caso do ateu que se converte? O ateu que se converte, ele não tinha conhecimento disso tudo. Com certeza é perdoado, querida. Olha que coisa maravilhosa é você entrar na presença, esse lugar onde o seu coração pertence a Deus. Seu coração não pertence a um relacionamento, seu coração não pertence à dívida que está batendo na tua porta, seu coração não pertence aos seus amigos, seu coração não pertence a um vício, seu coração não pertence aos seus pecados, o seu coração pertence a Deus. E nesse lugar onde Deus encontra o seu coração, ele faz de você pertença dele. Já não é só o coração que pertence a ele. Você se torna pertença de Deus. Uma casa digna da habitação para o próprio Espírito. Olha como é importante nós entendermos. E ontem, quando eu dizia para vocês assim, gente, aprendam a rezar, gente. Aprendam a orar. Gente, aprendam. Muitas pessoas falaram, mas Ale, eu não entendi o que você disse. Porque não é simplesmente você dizer, ai, Deus faz isso, aquilo, ai, não. É a ação que surge na sua alma a partir da oração. Olha isso. Não adianta eu ficar lá, Deus, o que a oração que eu faço produz de uma ação concreta na minha vida? Concreta, gente. Concreta. Se a oração que eu tô fazendo, na hora que o pau quebra, eu começo a desconfiar de Deus. Que oração é essa? Se a oração que eu estou fazendo, na hora que as injúrias chegam até mim, eu começo, ai, coitado de mim, tadinho de mim, porque é comigo, ó, grande sofredora que eu sou. Que oração é essa, gente?
Se a oração que você faz, na hora que o seu filho, o seu marido, a sua filha, o seu pai, a sua mãe repetem de forma recorrente aquele vício que você tem pavor, e você começa, não tem jeito, não tem jeito. Que oração é essa? Gente, se orarmos em voz alta, o inimigo ouve. Óbvio que ele ouve. E por que você está com medo dele ouvir a sua oração? Então você vai ter que orar bem alto para ele ouvir mesmo. Falar, tô falando para você ouvir. Pega suas trouxas imundas e saia da minha vida. Tchau, bata em retirada e não me aconselhes coisas vãs. Existem coisas que por sabedoria nós não falamos antes que elas sejam concluídas. A gente guarda no silêncio. Quem ensina a mim e a você a guardar no silêncio? Maria. Gente, a escola de Maria. Como Maria, a mãe de Jesus, é minha mãe, me ensina. Me ensina. Então fica com medo que o capeta vai ouvir minha oração. Tem coisas que eu oro no silêncio. Anos de experiência, né, gente? Anos. E tem coisas que eu falo bem alto, bem alto, bem alto, assim, ó, bem alto. Que é pro céu, a terra, o inferno, todo mundo ouvir. Todo mundo. Porque aquele que me guarda é poderoso. Aquele que me guarda, ele não dorme. Quero trazer uma palavra pro seu coração. Quero trazer uma palavra pro seu coração que eu gosto bastante. Sou suspeita para falar sobre os profetas, mexe com o meu coração, de uma forma muito especial, o profeta Isaías. Aliás, quando eu estava no leito de morte, foi uma palavra do livro do profeta Isaías que acalmou meu coração e saiu dos lábios da minha mãe. Então, Isaías se tornou alguém muito próximo para o meu coração. E eu escolhi para hoje uma passagem que está justamente em Isaías 46. Os versículos 9 e 10. E eu quero proclamar essa palavra para você ancorar sua fé nessa palavra e ter confiança em Deus. Mas uma confiança que quando você pensar assim, ai meu Deus, está saindo do controle. Eu vou te dar um exemplo. Faz um gancho aí, a gente já volta para Isaías 46, eu sou assim, né? Faz um gancho aí. Alessandro, o mundo está muito desorganizado. As coisas estão muito doidas. O povo não tá normal, não. Parece que tudo tá louco. E você acha que tudo isso fugiu do controle de Deus ou tem uma permissão dele? Ah, Alessandra, mas se Deus é bom, por que ele está permitindo essas coisas? Livre-arbítrio de cada um de nós, nós fizemos escolhas. Só que nós teremos que lidar com as nossas escolhas. Oi? Nada foge do controle dele. Você pode ver uma tsunami. Nada foge do controle dele. Nada. Mas, Alessandra, é um absurdo mortes de inocentes. Escuta, nada foge do controle de Deus. Entenda que nós, os homens na Terra, fizemos intervenções muito erradas em todas as esferas. E agora nós não estamos dando conta de lidar com essas realidades. Nada foge do controle de Deus. Só queria dizer isso, tá? Nada foge do controle de Deus, tá bom? Então vamos lá para a palavra que eu amo, que eu quero partilhar com você, quero ler de uma forma que você venha captando e trazendo essa palavra para o seu entendimento, para o seu coração. E tudo está no controle de Deus. Ah, Alessandra, criança inocente. Tudo está no controle de Deus. Ah, porque tudo está no controle de Deus. Mas Deus não é um mágico que vem aqui, gente. Ser humano faz. Ser humano tem livre-arbítrio.
Tem muita coisa acontecendo aí, que é a intervenção do homem. E nós vamos ter que arcar com as nossas escolhas. Mas, Alessandro, tudo está no controle dele. E por que ele permitiu? Vai lá perguntar para ele. A única coisa que eu sei é que Deus é poderoso. E eu confio nele independente de qualquer resultado. O Senhor é Deus. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos do princípio. Olha isso. Há muito tempo, pois eu sou Deus e outro não há. Deus igual a mim não existe. Eu anuncio lá no começo o que virá por último. Lá na origem, o que ainda não foi feito. Eu digo, o meu projeto fica de pé. Vou realizar tudo o que eu desejo. Posso ler de novo? Lembrai-vos do princípio. Há muito tempo, pois eu sou Deus e outro não há. Deus igual a mim não existe. Eu anuncio lá no começo o que virá por último. Lá na origem, o que ainda não foi feito. Eu digo, o meu projeto fica de pé. Vou realizar tudo o que desejo. Isaías 46, versículos 9 e 10. Ainda que todos os acontecimentos pareçam fora do contexto, que loucura, ele tem o controle de tudo. Por que eu quis trazer essa palavra em um dia tão especial para nós? Um dia que nós tiramos para falar da intervenção que liberta? Liberta a nossa mente, liberta nosso coração, liberta as nossas ações, liberta-nos do comodismo, da paralisia, liberta-nos de tudo aquilo que tem corroído-nos por dentro. E ele vem declarar, o meu projeto fica de pé. Vou realizar o que eu desejo. Ele não falou, vou realizar o que você deseja, Alessandra Santos. Ele falou, eu vou realizar o que eu desejo. Então agora eu quero te ensinar algo. Talvez você não saiba. Senhor, eu não sei quais são os seus projetos para mim, mas que o Senhor tenha a liberdade de executar todos. Porque os seus projetos para mim são maiores do que os meus projetos. Tudo que eu desejo ficará de pé. Sabe o que Deus deseja para mim e para você? A salvação eterna. Você tá achando que tudo se resume ao mundinho aqui na Terra? Porque Deus quer me dar vida plena em abundância. Quer mesmo. Uma vida plena para você reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Senhor da sua história, que Ele tem o governo de tudo. Deu para entender? A intervenção que liberta. A intervenção que me liberta de mim mesma. A intervenção que liberta os meus passos de uma rota que não é para mim. E ao invés de eu ficar, por que Deus não faz para mim? Por quê? Eu reconheço que a rota para onde eu tô indo tá me tirando da presença. A intervenção que liberta a minha boca daquilo que eu não vi, que eu não ouvi e de mentiras. A intervenção que me liberta dos pensamentos que desconstroem a grandeza de Deus. Porque do jeito que nós estamos vivendo hoje, né, gente? Deus se resumiu a um coleguinha qualquer. É assim que muitas pessoas tratam Deus, um coleguinha qualquer.
A intervenção que me liberta do egoísmo. De olhar, pensar, por que comigo? E por que não com você? Com o outro pode, com você não. Por que comigo está acontecendo isso, Deus? Porque nós somos uns bebezões espirituais, infantis, imaturos, egoístas. Porque a gente é incapaz de olhar para Jesus na cruz e pensar, meu Deus, o Senhor me ama muito, porque dá o seu filho para ser esmagado, para eu permanecer de pé. É muito amor. A intervenção que liberta a nossa visão só das coisas negativas. Não vai dar certo? Ih, vai morrer. Ai, vai acontecer isso. Ai, que vai ser de mim. A intervenção que liberta da nossa cegueira. Cegueira que nos faz querer estar onde não é pra gente estar. Com quem não é pra gente estar. Com amizades que não é pra gente ter. Essa intervenção. A cegueira que nos corrompe, que nos destrói. Intervenção que nos liberta das concessões que nós fizemos para El Capitan. A gente foi lá, fez lanchinho com o capeta. Andou de braço dado com ele e não quer desfrutar do convívio que a gente teve com ele. Ah, me poupe, cresce, né? Cresce. Liberta-me, Senhor. Eu reconheço que aquilo não foi legal. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Deus. Naquele tempo estava tudo tão confuso, mas eu agora declaro que Tu és o Deus da minha vida e da minha história. É assim. As intervenções do céu rompendo com a nossa ignorância, com a nossa petulância, com a nossa soberbia, com a carência que nos faz comer cocô. A intervenção de Deus que nos liberta de querer ser Deus na vida do outro, de achar que nós vamos salvar o outro. Se coloca no teu lugar. Ei, tu não tá salvando nem a você mesmo, vai querer salvar os outros. A intervenção que nos liberta de achar que nós somos insubstituíveis, a última coquinha do deserto, mas nos faz reconhecer que nós somos dependentes da graça, do favor e da soberania de um Deus eterno. Quando nós entendemos isso, nosso coração vai se tornando um pouco mais humilde. Mais humilde. E onde a humildade habita, não há espaço para El Capitan. Grava isso. A cegueira que nos liberta de querer cuidar do outro. Tudo é pro outro. Deixa eu te avisar uma coisa. É impossível você cuidar de alguém se você não cuidou de você. Ale, mas isso não é egoísmo? Egoísmo é outra coisa. Não existe a menor possibilidade de você orar pela libertação de um filho, orar por alguém que é drogado, viciado, que frequenta puteiro, que vive no adultério, que faz um monte de coisas, se você não estiver inteiro. Ninguém destruído, lesionado, em frangalhos, consegue ir para a batalha espiritual. Érica, é El Capitan, o capeta. Tô falando num espanhol meia boca. Eu nem sei se é assim que falo. Aprende! Nós estamos rezando para quê, criatura?
Ai, Ale, eu quero a minha família inteira. Então fique inteira você. Tenha pensamentos alinhados em Deus. Tenha uma boca alinhada. Depois tua família vai entrar no processo. Se nem você tá alinhado, você quer que o outro fique? Me poupe. Me poupe. Me poupe. E como que é essa intervenção de Deus, Alessandra? A intervenção de Deus se dá através do resultado da sua vida de oração. É isso. Viu? A intervenção de Deus é o resultado da busca pelo Senhor. É adoração. Você acha que haveria intervenção de Deus na vida de Paulo e Silas naquele momento? E olha que esse Paulo genial morreu, perdeu a cabeça. Ó, piu. E depois que ele conhece ao Senhor, ele nunca mais negou o Senhor. Nós estamos precisando muito aprender ainda, né? Porque qualquer ventinho contrário, Deus deixou de me amar. Se não houvesse vida de intimidade e comunhão com Deus, Paulo e Silas teriam morrido na prisão. E o evangelho não, a Bíblia seria escrita diferente. E por não crerem em Deus, eles sucumbiram. Você pode estar passando pelo vale mais tenebroso. O vale da sombra da morte. Morte na alma, morte nos pensamentos, morte para onde for. Ale, não estou conseguindo rezar agora. Você pode ter certeza que as orações que você fez anteriormente, pela força do Espírito, serão potencializadas. E ainda que você não consiga fazer orações, vai dizendo: Deus, fica comigo, Jesus. Só fala isso, Jesus, fica comigo. Fica comigo, Jesus. Se Paulo e Silas fossem igual a mim e você, igual a nós, eles tinham perdido, hein? Eles tinham perdido. Uma vida sem oração e sem adoração jamais contemplará as intervenções de Deus. Jamais. Jamais. Deu para entender? Essa partilha eu fiz com amor, hein? Parece que fica um pouco pesado, né? Mas eu fiz com amor, muito amor. O Senhor tem misericórdia de nós. Ensina-nos, Senhor, a sair desse infantilismo espiritual e entrar num nível de maturidade contigo. Ensina-nos a usar a nossa boca para te adorar e bendizer o teu nome, glorificar a ti que é poderoso. Ensina-nos, Senhor, a colocar o nosso coração no lugar que ele pertence somente a ti. Somente a ti. Ensina-nos, Senhor, a não ficarmos desesperados diante das realidades que chegam para esfregar na nossa cara que a gente não é muita coisa. Porque existem erros até de gente que convive com a gente, que é para tirar a gente do prumo e esfrega na nossa cara que a gente não é nada. E nem somos nós que fizemos nada, é a pessoa que convive conosco, só para nos diminuir. E você vai gritar na cara do inferno: eu tenho um Deus que zela por mim, e haverá intervenção do céu nessa situação também. Se levanta em nome do Senhor Jesus. Se levanta. Para de aceitar coisas. Se levanta como quem libera no mundo espiritual. Gente, quantas lives eu já fiz aqui. Lives oracionais sobre autoridade espiritual, sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual. Não é possível que nada ficou no coração de vocês, não é possível. Quantas campanhas de 21 dias de orações foram feitas na madrugada? Tá na hora de levantar e dizer: existe um Deus que está comigo, tá? Então, Satanás, retira-te. Existe um Deus que está comigo. Você pode até querer usar o fulano, o cicrano, a fulana, mas Deus está comigo. Deus está comigo.
A intervenção do céu é libertadora. A intervenção do céu é libertadora. Você não tem noção. Você não tem noção. Bora. Levantar, bora. Que a dor vai estar aí, sofrimento acontece e tanta coisa. É isso mesmo. É vida de gente normal, vida acontecendo. Mas Deus está lá no controle, se levantando do trono para dar uma ordem para que o Espírito Santo dele execute na sua vida e na sua história. Aprenda isso. Aprenda isso. Vamos nos preparar para o mês de junho. Eita! Cresça. Levante. Se levanta. Respira. Diz, Senhor, tem dia que eu não consigo rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas eu vou declarar o teu nome. A palavra diz em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. O nome que é proclamado sobre todo nome, e quando proclamado, todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno. Tem dia que a sua oração vai ser só essa, Jesus. 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 Só essa. Porque tem dia que tá tudo destruído aqui dentro, mas ele permanece intacto. A sua destruição momentânea não desconfigura o poder dele, ele continua sendo Deus. Tem dia que a sua oração vai ser lágrima, lágrima, choro, e cada lágrima tem um nome, mas ele continua sendo Deus na sua vida. Levanta e anda. Deus, hoje eu só queria sumir. Tem dia que você vai chorar no seu banheiro, dentro do carro. Vai chorar no ônibus, que ninguém te conhece mesmo, tu chora. O povo fica olhando. Já aconteceu comigo, chorar no ônibus. Chorei, todo mundo olhando pra minha cara. Umas pessoas queriam perguntar, você tá bem, minha filha? E outros com medo, e eu chorei. Porque era ali o lugar que eu tinha pra chorar. Depois eu sequei minhas lágrimas e a vida segue. Tem dia que é assim. Mas o nome dele proclamado tem poder sobre o céu, na terra e no inferno. Quando eu proclamo Jesus, 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 me dá paz no coração. Paz. Talvez nós estivéssemos presos, ou estamos, né? Em prisões doloridas. Mas ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus. 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 O teu nome tem poder. Jesus. O teu nome tem poder. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Se você não entendeu essa partilha de hoje, porque hoje é dia de libertação. Hoje é dia de libertação. Quero deixar aqui para você um convite maravilhoso. Nesse mês de maio, eu tenho pregado todas as quartas-feiras aqui em Belo Horizonte, com a graça de Deus, na missão HMDP. Então, se você é de BH, das regiões próximas a BH, hoje é dia de nós falarmos do poder que traz sobre nós sabedoria. Então, vem estar conosco. Vai ser uma honra, não só para mim, como para toda a missão HMDP, poder viver esse momento juntos. Hoje é noite de libertação na missão HMDP. Beijo para vocês, até amanhã, se Deus quiser, e que nós não nos esqueçamos de declarar que o nome dele tem poder sobre todas as coisas. Jesus, no teu nome há poder. Jesus, no teu nome há poder. O impossível, ele já realizou. Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Beijo, fique com Deus, viu?